Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa que revela que quase metade da população brasileira está acima do peso. Isso representa aí 48,5%. E tem gente abusando da sorte, fazendo qualquer tipo de dieta para perder peso, né? E não imagina o risco que corre. A gente conversa agora com o Jaldeline Madeiros, que é especialista em nutrição ortomolecular, sobre esse assunto. Bom dia, Jaldeline. Bom dia. A gente separou aqui algumas dietas que as pessoas costumam fazer, porque querem perder peso da noite para o dia. Literalmente fazem dieta da lua, por exemplo, dieta da proteína. Enfim, qual é o risco que restringir numa dieta só pode causar para a saúde? Bem, as dietas restritivas, né, seja qual for, a dieta da lua, a dieta da sopa, da proteína, seja qual for a denominação que ela receba, é um risco realmente para a saúde. Por quê? Ela só se justifica quando o paciente tem realmente uma sensibilidade, intolerância, uma alergia ao grupo de alimento. Ou então, em alguns casos, né, com pacientes que vão se submeter a um processo cirúrgico, por exemplo. Então, o médico ele entende que o risco de se fazer uma dieta restritiva, nesse caso, é menor do que o risco que ele teria que esperar para o paciente perder peso no tempo correto, digamos assim. Então, se justifica para esses casos. Um paciente saudável que faz uma dieta restritiva pode ter uma sintomatologia simples, né, de menor gravidade, como ficar tonto, ter cansaço, letárgico, mas ele pode também desenvolver uma deficiência nutricional mais grave, né? Ele pode mexer com o metabolismo a ponto de não conseguir, até ao invés de perder peso, recuperar mais do que ele tinha antes. Eu vou explicar o porquê. Então, assim, é um risco que não vale a pena você pagar, é um preço muito alto. Pronto, né? Aí você falou essa questão de, por exemplo, ele perde peso aquele determinado período, aí se ele relaxar um pouquinho, ele volta, acho que às vezes o peso até duas vezes mais. Por que Como que acontece, né? Cada pessoa ela tem o que a gente chama de taxa de metabolismo basal. O que é isso? É a quantidade de energia mínima que você precisa para ficar em repouso, tá? Se você tem a sua dieta, né? Rotineiramente você come aquela quantidade de alimento, né? Ingere uma quantidade de quilocalorias, em média, que é mais ou menos a mesma, né? Então o que acontece? No momento que você faz uma restrição de um grupo alimentar, você está fazendo o quê? Uma dieta hipocalórica, você está reduzindo a quantidade de quilocalorias ingerida. O organismo ele entende que você não precisa mais dessa energia. Ela foi reduzida porque não está precisando. Ele reduz fisiologicamente a taxa de metabolismo basal. O que isso significa? Quando você voltar a comer a mesma quantidade que você comia antes de fazer a dieta, o excedente vai ser maior, porque a taxa mínima foi reduzida. Não sei se você compreende. Sim? Então, você vai engordar mais. Porque essa energia excedente, ela vai ser armazenada na forma de gordura. Nossa. Entendeu? Outra maneira que você mexe com o metabolismo, de que forma? O organismo, ele se defende. O que acontece? Quando você, mesmo em uma refeição, restringe um grupo de alimento, no primeiro momento, o organismo não entende. Ele não sabe, né? Foi reduzido, tá. Da segunda vez, está acontecendo alguma coisa. É interessante, né? A natureza, ela é sábia. Porque o que você faz num momento de guerra? Não tem alimento no supermercado. Você faz o quê? Armazena o alimento em casa. Porque você sabe que está passando por um momento difícil de restrição. O organismo faz a mesma coisa. Na primeira energia que ele vê, ele vai armazenar. Ao invés de ele gastar tudo, né, para suprir a demanda energética, ele começa a armazenar na forma de gordura. Então, no primeiro momento, com a dieta restritiva, você perde peso, e perde mesmo, porque por ser hipocalórica, você vai ingerir menos quilocalorias e vai perder peso. Mas depois, não, estabiliza e depois você ganha mais, porque ele está se defendendo, ele vai começar, da mínima energia que você coloca, do mínimo alimento que você coloca, a armazenar aquilo. A gente tem imagens aí de um cartazinho, dieta da lua, né? Para aí. A dieta da lua funciona mais ou menos como? Eles entendem assim, da seguinte maneira: a lua, ela influencia as marés. Então, dessa mesma maneira, o raciocínio vai para os fluidos corporais. Entendi. Então, eles entendem que a cada começo de ciclo lunar, né, vai funcionar da mesma maneira que acontece com as marés. Então, o que eles fazem? Eles indicam, né, que você só se alimente de líquido, né, no primeiro dia. E nos outros dias faça uma restrição calórica, uma dieta hipocalórica, reduzindo o quê? Carboidratos, gorduras. Então, a cada início de fase lunar, só líquido. E depois, aquela restrição. Meu Deus, dieta do carboidrato também a gente viu aí.
E como é que é essa dieta? Só macarrão? Tudo que for derivado de carboidrato. Batata. Na verdade, o que acontece, né? Toda dieta, ela faz uma seleção, ela elege um alimento. Então, digamos, a dieta do carboidrato vai eleger o quê? Como base o carboidrato. E sempre vai estar restringindo um outro grupo alimentar. Né? A dieta da proteína, não sei se você vai mostrar, ela elege a proteína em detrimento de um outro nutriente, que geralmente é o carboidrato também. Dieta do suco, né? A mesma coisa. Elege, você vai estar ingerindo suco líquido, restringindo então outras fontes de alimento. E a sopa? A sopa também. A sopa, na verdade, a dieta da sopa é até interessante, porque pesquisadores da USP desenvolveram a dieta da sopa para um grupo específico de pacientes que vai se submeter à cirurgia cardíaca. Então, mas para fazer por um período pequeno, porque precisam realmente perder peso. Então, ela também tem como base de alimento sopa, né? Várias vezes ao dia e restringindo nos outros alimentos fontes calóricas, como carboidratos e gordura. Aí eu pergunto, existe uma dieta perfeita? Existe. A dieta perfeita é aquela feita para você, tá? Dieta, a gente vive de dieta, né? Dieta são os nossos hábitos alimentares, cada um tem a sua. Mas a dieta perfeita, ela tem que ser balanceada, tem que ter todos os nutrientes, porque todo nutriente tem uma função no nosso organismo. E a gente não pode desviar um nutriente para fazer o papel de um outro, né? Desviar da rota bioquímica dele, em detrimento da sua função, fazer a função do outro nutriente. Isso vai trazer prejuízo à saúde. Então, a dieta ideal é a que é feita para você, de acordo com as suas necessidades. E é isso, por exemplo, que a nutrição ortomolecular faz, né? Sim, porque ela vai ver o que de nutrientes você precisa realmente. Tem aquela exigência básica para todo mundo, né? Que a gente tem, de todos os nutrientes, os macronutrientes, carboidratos, as proteínas, as hortaliças têm que estar lá por causa das vitaminas, das frutas, as hortaliças e os legumes, as verduras têm que estar lá por causa dos minerais, então tem que ser bem variado, mas tem que ser de acordo com a sua necessidade. Então a gente vê isso, que nutriente o meu paciente está precisando de fato. Tá? E respeita isso. Vai lá na célula mesmo para poder descobrir isso, né, Jodelene? Muito obrigada pela orientação. Gente, nada de dieta restritiva, tá? Tem que procurar um especialista antes de começar qualquer coisa.